A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza Camasmi e vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma. E hoje já é o 23º programa, isso me dá muita alegria, é um prazer estar aqui gravando e pensando junto com vocês as questões que vão passando pela minha alma também. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a nossa vida adulta, sobre esses momentos em que a gente sente um bloqueio na vida para prosperar, para seguir. E para iluminar o nosso diálogo, eu gostaria de lembrar vocês uma frase de Paulo de Tarso que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 12, que ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Essa frase de Paulo é um convite, é um estímulo para a gente seguir adiante, ou seja, não se deixar abater completamente pelas dificuldades que aparecem na nossa jornada, né? Tem momentos na vida da gente que é difícil seguir adiante. A gente fica achando que tá tudo como não deve ser. E esse incentivo que Paulo está dando para a gente é: não, olha só, dificuldade tem para todo mundo. Essa é a sua dificuldade. Então, se está no seu caminho, mesmo que não tenha sido criado por você, algum aprendizado você pode adquirir na superação, no enfrentamento dessa dificuldade que se apresenta na sua frente. Então, é importante nesses momentos em que você se sente assim, sem força para prosseguir, dar uma paradinha e olhar para trás um pouco. Se você puder fazer uma retrospectiva dos momentos em que você também já passou por outras dificuldades. Eu sei que cada vez que aparece uma dificuldade, a gente sempre acha que é a maior de todas. Mas outras dificuldades já passaram em sua vida e você também achou que era mais difícil. Você também achou que não ia conseguir suportar. A gente só sabe que consegue suportar depois que passa, né? Então é um convite para você poder olhar para trás um pouco e lembrar dos momentos difíceis que você passou, por exemplo, momentos de grandes desafios, momentos em que você passou por perdas, momentos em que você pode ter passado por enfrentamento do desconhecido, do que era muito novo, que você não achava que não tinha recursos para aquilo, enfim. Dá uma olhada nesses momentos e procure lembrar que recursos você utilizou na sua alma para poder ultrapassar. Se você puder recolher essas forças, né? Vamos imaginar que você usou o recurso da ousadia, você usou o recurso da sua impetuosidade, você usou o recurso da sua coragem, você usou o recurso da sua organização, você usou o recurso do seu comprometimento, da sua responsabilidade, da sua criatividade, né? Ou do seu idealismo. Ou você simplesmente era um sonhador e isso fez você se agarrar no seu sonho e seguir, suportar tudo. Veja que força estava presente nesses instantes e pensa o seguinte: essas forças que a gente recolhe nas adversidades, elas ficam na nossa alma, elas não somem não. Elas só ficam num estado adormecido, esperando a próxima oportunidade para entrar em exercício. Então, quando a gente entra numa situação diferente, uma situação adversa, é só a gente chamar esses recursos novamente. Eles estão aí com você na sua alma. E quando você estiver no enfrentamento, é que surge, não surge antes. Fica em adormecimento. E quando a gente está no exercício, na ação, na adversidade, esses recursos acordam, despertam e se tornam presentes novamente.
Mas é preciso que a gente traga a eles a presença novamente. É preciso que a gente possa colocar à vista novamente isso. E o que é que faz esses recursos virem à tona novamente? Eu creio que é a fé. Essa certeza que a gente tem no coração da gente de que nada acontece na nossa vida que seja sem querer. Nada acontece na vida da gente por simples acaso. Nada na vida de um reencarnante é banal. Então, se está na sua vida, tem algum propósito, tem alguma utilidade, tem a possibilidade de te levar para o crescimento, mesmo que seja de uma adversidade imensa. Pensa, mantém sua fé acesa de que isso pode te trazer por um momento melhor do que esse que você está vivendo agora. Mesmo que agora você não consiga visualizar. É por isso que Emmanuel, na página Persiste e Segue, no livro Fonte Viva, eu estou aqui no capítulo 99, diz que muitas vezes a gente levanta a mão para começar um trabalho, mas quando surge a adversidade, a gente tem dificuldade de persistir. Então ele reforça o convite de Paulo quando diz assim, tornai a levantar as mãos. Então, essa palavra tornar é que Paulo está levando em consideração que a gente já levantou, a coisa estava difícil demais para a gente, aí a gente soltou as mãos da tarefa, da circunstância. E aí Paulo diz, não, torna a levantar a mão, meu filho. Volta a pegar isso de volta com as suas mãos, se apropria para continuar. Então, Emmanuel diz assim, se a gente não continuar a tarefa, a gente perde a colheita, ou seja, a gente não vai ver o fruto desse trabalho que a gente teve. Então, quando a gente consegue perceber que persistir vale a pena, o que faz essa continuidade da persistência é a fé. Fé na gente, fé na espiritualidade maior. Em um tipo de instante, a gente pode dizer assim, isso é fé em Deus, né? Fé na gente é fé em Deus, é a mesma coisa, porque Deus está dentro da gente. Então, quando a gente começa a trabalhar, começa a se colocar na vida, a se lançar na vida, e diante dos desafios, das adversidades, a gente diz, não vai dar. Se você já começa assim, não vai dar, bota a mão e tira, você nunca vai saber o tamanho da sua força. Então, a gente precisa enfrentar para saber o tamanho da força da gente. E digo mais, força da gente é igual músculo. Quanto mais você exercita, mais força você vai ganhando. Então, quanto mais atrito tem, quanto mais adversidade tem, quanto mais obstáculo tem, a nossa força vai tomando proporções cada vez maiores para aguentar mais coisas. E quanto mais a gente aguenta as coisas, não estou fazendo aqui um discurso do sofrimento, não, que bom o sofrimento, eu quero dizer, a gente pode mudar a perspectiva do sofrimento, entendendo esse sofrimento como condição de aprendizado, e a gente pode dizer assim, daqui um pouco a gente olha para essas adversidades e começa a entendê-las não como obstáculo, a gente vai começar a entendê-las como oportunidade de crescimento. Isso muda completamente a visão, isso muda completamente também a maneira como a nossa força vai se estabelecer. Então a gente pode até se alegrar quando a gente alcança os resultados, quando a gente alcança a superação, quando a gente alcança o depois. Então, o Emmanuel termina esse texto, Persiste e Segue, dizendo assim, assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, porque a finalidade é o aprimoramento. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão até dói. Mas se a gente abandona o campo do coração por não levantar a mão de novo, no esforço persistente, se a gente não quiser marchar, a gente vai ficar retido pela sombra. Então ele está dizendo assim, olha, a luz, para a gente poder alcançar, a gente precisa caminhar. Então o recado é para persistir e seguir, mesmo você na dúvida se deve ir ou não, é para ir, vá que a espiritualidade com as suas mãos abertas deposita com muito carinho, com muito amor nas nossas mãos a força,
o ânimo, as bênçãos que você vai precisar para chegar até o final da sua jornada. Então agora eu queria convidar você para fazer um exercício bem simples. Pega uma folhinha de papel e você vai escrever como se fosse uma listinha. Quais foram os momentos da sua vida em que você se lançou para algum desafio? Leve alguns minutos escrevendo isso. Respira. E depois que você escrever esses desafios, anota do lado quais foram as forças que estiveram presentes nesse seu desafio. O que você pôde usar da sua alma que te ajudou? Pode ser que você tenha usado coragem, dedicação, pode ser que você tenha usado reflexão, pode ser que você tenha usado confiança, pode ser que você tenha usado criatividade. Pensa, que tipo de recursos de sua alma você utilizou para isso? Anota do lado. Quando você terminar de anotar isso, os seus desafios e as forças que você empreendeu para poder superar esses desafios, eu queria que você anotasse o que foi que você aprendeu, o que mudou na sua vida depois de você ter passado por esses desafios. Então, recapitulando, você vai primeiro se lembrar dos momentos de desafio, vai se lembrar das forças de sua alma que estiveram presentes para você atravessar e, por fim, você vai escrever o que eu aprendi, o que se modificou depois que eu passei por esses desafios. Se isso for possível para você, amigo querido, não tem para ninguém. Você, toda vez que tiver difícil, pega essa lista e lembra. E eu já consegui passar por estes desafios. Também vou me esforçar para passar por esse que está aqui à minha frente. E creia, você não está sozinho. A espiritualidade confia na sua possibilidade de crescimento. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.